Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 08, livro de Hermínio Corrêa Miranda, Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática da Doutrinação. Dando sequência, Hermínio Corrêa Miranda, ele diz assim, é uma introdução, nós ainda estamos na introdução do livro Diálogo com as Sombras. Essa introdução, ela é o alicerce, eu posso dizer com todo respeito, que todo grupo sério deveria embasar-se nessa introdução e principalmente no livro. Você vai ver logo mais nos próximos capítulos, depois que nós terminarmos essa introdução. Pois o nosso irmão, ele diz assim, nunca é demais enfatizar que a organização de um grupo de trabalho mediúnico começa muito antes de dar-se início às suas tarefas propriamente ditas. Olha só, nunca é demais enfatizar que a organização de um grupo de trabalho mediúnico começa muito antes de dar-se início às suas tarefas propriamente ditas. O que ele, com isso, está querendo nos dizer? A necessidade do autoconhecimento, a necessidade do estudo, a necessidade da responsabilidade, a necessidade de um grupo se fazer homogêneo. Pois não se admite uma casa espírita sem estudo, um médio sem conhecimento, um doutrinador, um presidente de uma casa espírita. Então, antes de nós pensarmos em fundar uma casa espírita, nós devemos primeiro nos preocupar em fundar um grupo de estudos e começar pela teoria. É óbvio que essa teoria, ela não dura séculos, mas é necessário que os integrantes da casa espírita tenham, no mínimo, um pouco de conhecimento, principalmente das obras básicas da doutrina dos espíritos. Você pode pensar assim, mas o Luiz, ele enfatiza demais as 5 obras básicas da doutrina dos espíritos. Ora, a casa espírita, o trabalhador espírita, que nunca leu as obras básicas, que nunca estudou as obras básicas,
e que não procura praticar os ensinamentos contidos dentro destas obras, é preferível ele retornar ao catolicismo. É preferível ele buscar um centro de umbanda, uma igreja evangélica, porque espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é compromisso. Espiritismo é responsabilidade. Não existe meio termo. Nunca é demais enfatizar que a organização de um grupo de trabalho mediúnico começa muito antes de dar-se início às suas tarefas propriamente ditas. Com o estudo sistemático das obras básicas e das complementares da doutrina espírita, as de Allan Kardec, olha só para você ver. Leon Denis, Gabriel Delan, Gustave Gelle e certos trabalhos de origem mediúnica, como os de André Luiz. Você observa. Olha aqui para você ver quantos autores Hermínio Corrêa de Miranda disse. As obras de Allan Kardec, as obras de Leon Denis, as obras de Gabriel Delan, as obras de Gustave Gelle e certos trabalhos de origem mediúnica, como os de André Luiz. É interessante que desde o princípio, quando nós iniciamos o esmiuçamento, você tem ouvido de nós aqui outros autores que não sejam esses, Gabriel Delan, Camilo Flammarion, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Carlos Pacelli. Você tem ouvido? Você nunca que nos ouviu pronunciar outros autores aqui, não desmerecendo-os, não. Mas a base são esses. E eu posso dizer a você que durante uns 1000 anos, 2000 anos, nós não damos conta, nós não daremos conta se pegarmos para ler, pelo menos. E aqueles que pegam todas essas obras para ler, para estudar e para pôr em prática. Interessante, né, que Hermínio Corrêa Miranda, ele não citou outros autores. Será por quê? Muita ênfase precisa ser posta no estudo dos escritos que cuidam do complexo problema da mediunidade. Suporte indispensável de toda a tarefa programada. Assim, é preciso insistir a informação ou
nascimento de um grupo é muito importante. Olha só. A formação ou o nascimento de um grupo é muito importante. Ora, gente, nós temos que nos conscientizar-se disso. Não vamos longe. Um edifício. Quantos metros para dentro do chão o engenheiro programa as estacas do alicerce? 20, 30 metros para dentro do chão. O alicerce é a base. O alicerce sólido, robusto. Depois você pode construir o que vier à sua mente sobre aquele alicerce robusto. Nunca que devemos começar uma obra de cima para baixo. Eu te faço essa pergunta. A casa que você mora, o pedreiro começou a construção dela de cima para baixo ou de baixo para cima? E a tua casa hoje ela está em pé. Por qual motivo? Por causa do bom alicerce. Porque se não fosse o alicerce, ela já teria se desmoronado. Assim, somos todos nós. Comecemos na contramão para ver. Saiamos na contramão numa rodovia para ver o que acontece. Nós temos que entender que nós lidamos com a erraticidade invisível aos olhos humanos. Se lidar com o que nós estamos vendo já não é fácil, imagine lidar com o que nós não vemos. Então, a formação ou nascimento de um grupo é muito importante. O professor sempre me diz assim: nós priorizamos a qualidade e não a quantidade. E muitas pessoas, às vezes, por falta de conhecimento dos desígnios das leis de Deus, por falta de conhecimento amealhado nas 5 obras básicas, eles se preocupam mais com a quantidade de pessoas na casa espírita do que com a qualidade. Então a casa espírita enche de gente, mas as instruções são apócrifas. As orientações são todas apócrifas. Porque as inspirações que as pessoas recebem são inspirações de espíritos charlatões, mistificadores, que os encarnados crê ser espíritos que trabalham na vinha do Senhor. Porque eles não aprenderam nas 5 obras básicas a detectar
como identificar a batata podre dentro da saca de batata. A pessoa que não estuda, ele não sabe identificar a batata podre. A batata podre se manifesta e todo mundo acha que aquela batata podre é um enviado de Deus. Mas o que não sabem é que são espíritos zombeteiros, mistificadores, charlatões. Nós espíritas, nós permitimos ser mistificado porque nós queremos. Nós quem permitimos sermos mistificados. Ah, mas não é não. É sim. Nós quem permitimos ser enganado, ser mistificado. Ah, mas eu não sei o que é certo, eu não sei o que é errado. Ora, gente, todos nós sabemos sim o que é certo e o que é errado. Às vezes, nós ignoramos. Às vezes, nós deixamos para lá. Então, a formação ou o nascimento de um grupo é muito importante. É a base. A base da autoevangelização da alma, do espírito. E deve ser cercado dos mesmos cuidados que precedem à formação e ao nascimento de uma criança. Olha para você ver a profundidade. A seriedade deve ser cercado com toda a responsabilidade. Como se uma criança que ali estivesse nascendo. Pois a mamãe, gestante, grávida durante 9 meses, naquele maior cuidado, não pega peso, não abusa, todo mês no ginecologista, no pediatra, o pré-natal, chega o dia do parto, todo mundo, a família, já prepara antes o enxoval, tudo preparado. O caburezinho nasce, ele já encontra tudo pronto, as roupas todas preparadas. Ele não precisa se preocupar com nada. Os pais se preocupam com todos esses fatores. É a responsabilidade dos pais. Aquilo ali é um sentimento de amor muito profundo. É uma responsabilidade muito grande. E para criar aquela criança? O cuidado, o zelo, o que fala, como conduz os pais àquela criança.
conforme o comportamento dos pais, aquela criança se perde aqui, aquele espírito, aquela alma se perde aqui na Terra. Eu não vou nem citar nomes, por uma questão de respeito. Mas dependendo do comportamento dos pais, aquela criança, ela ascende os planos maiores naquela existência, graças aos pais. Assim é a casa espírita. Se eu não me preocupo com a base sólida, com os princípios das leis do Criador, enérgico com amor, se eu não me preocupo com isso, vira baderna. Aí é trabalho de preto velho, paz de santo, é reiki, é apometria. Não é falando mal, gente. Mas toda casa que implantado ali se encontra esses departamentos todos, implantado pelas trevas, que tiveram acesso à mente dos dirigentes indisciplinados, irresponsáveis. Porque priorizaram e priorizam tudo, menos Kardec, menos Jesus. O nome de Kardec, de Jesus, ali é usado como um fantoche. Mostre-me o dia que me mostrarem em qual obra de Kardec ele trata capítulos e mais capítulos a respeito de todos esses procedimentos que há em muitas casas espíritas hoje, obras de André Luiz, obras de Divaldo Pereira Franco, Gabriel Delano, enfim, o dia que me apresentarem alguns capítulos, eu calo minha boca e peço perdão. Caso contrário, não. Porque eu não estou aqui para ficar fazendo graça àqueles que não querem nada com a responsabilidade. Aqueles que não querem nada com a seriedade. Espiritismo é compromisso. Espiritismo é responsabilidade. Não está dando conta? Não. Então volta para as religiões de origem. Porque é preciso entender que todo mundo está em busca de Deus. Mas ninguém conhece Deus tão na íntegra quanto o verdadeiro espírita. O pseudo espírita, ele não conhece Deus. O pseudo espírita, ele está preocupado em buscar a casa espírita para se livrar dos problemas que ele mesmo plantou em vidas passadas. Ele não está preocupado em procurar uma casa espírita para se educar, para se evangelizar, assumindo a responsabilidade com resignação, aceitação e humildade, os defeitos os quais ele mesmo plantou em vidas passadas. Não teve o direito, a oportunidade de plantar? Que tenha agora a dignidade de colher.
que tenha a dignidade de colher. Ou seja, a educação dos pais. Estão preparados para a tarefa? Estão preparados para a tarefa? Os integrantes que essa intenção tem de montar uma casa espírita, um grupo espírita, a responsabilidade é muito grande. Não é só abrir uma casa espírita. Casa espírita, por exemplo, André Luiz. Escreve lá na frente, Casa Espírita André Luiz. E entra, senta todo mundo em volta da mesa, 3, 4 espíritos se manifestam através de cada pessoa ali encarnada. Será que é desse jeito? Não precisa estudar, não? O médico hoje, para clinicar, para operar, quantos anos na faculdade ele teve que permanecer estudando? Vamos para o próximo vídeo, mas o assunto é o mesmo. Vamos gravar só mais um.